Você está entrando na área de transferência da Gigahertz, seu 44º episódio do podcast, patrocinado pela ExpressVPN e apoiado pelos nossos queridíssimos mais detêncios em gigahertz.fm/apoio, que recebe a edição sem edição. A gente acaba de gravar, já publica no feed especial de cada um, e hoje o papo foi longe, estamos com 40 minutos já de gravação, falamos de aplicativo de acompanhamento de voo, filmes do Jim Carrey, o caso da convidada do podcast errado, Mr. Bean, Chaves, The Bear. Eu sou o Marcos Mendes e tenho, claro, assim como toda semana por aqui, o Rambo e o Coca. Tudo bem com vocês? Excelente. Olá. Eu não me lembro a última vez que gravamos nós três numa quarta-feira. Nem eu. Tá até estranho, tá tudo normal. Por enquanto. Tô esperando acabar uma luz, alguma coisa assim, porque olha... Não fala. É bom estar de volta no horário normal e vamos que vamos, começando com os amigos do ADT. Essa semana a gente tem dois obrigados, um por link. O Ismael Cunha mandou 2 links pro beta do Raycast para Windows. Obrigado ele por ter mandado. Obrigado às pessoas que vão mandar por conta desse convite dele, para quem tem Windows e quer testar o Raycast, que é aquele launcherzinho mais parrudo do que a barra de pesquisa, função de pesquisa do Windows. Contem pra gente impressões também, que a gente quer saber de vocês como é que tá as impressões. E vamos partir já pros follow-ups em relação às últimas semanas. E sobre a troca automática dos temas claro e escuro no carro, que é um tema que surpreendentemente virou frequente aqui no ADT. Ou não, né? A gente consegue deixar cada tema doido frequente aqui. O Rogério Buzelli falou o seguinte: usando o app do Waze como exemplo, o tema troca cada vez que eu entro num túnel. Isso estando de dia, num uso sem CarPlay. Então tá usando o Waze ali direto no telefone e ele troca para o modo escuro. Aí ele fala, imagino que seja a mesma coisa do funcionamento de ambos, né? Tanto o telefone quanto o CarPlay. O sensor de luminosidade do iPhone detecta a mudança da luminosidade e troca os temas. Isso sem relação alguma com o horário ou com os faróis do veículo. Você vai ter que fuçar, Rambo. Eu acredito que, no caso específico do Waze, ele sabe que aquilo é um túnel, por ser mapa, ele sabe que aquilo é túnel. Inclusive, isso falando de Rio de Janeiro, os túneis aqui, em parceria com o Waze e tal, eles continuam mantendo a geolocalização independente da cobertura de celular para te dar o posicionamento. Então acho especificamente beacons, do Waze, né? Tem antenas internas, né, os beacons dentro do túnel. Então acredito que especificamente no Waze ele saiba disso, né? Eu sei que eu querendo me enganar, rapaz, eu sei que isso aqui é um túnel, tá aqui no mapa, você tá no túnel. Então eu não acredito que seja um sensor de luminosidade do iPhone. Eu dei uma olhada, inclusive, rapidinho aqui só para confirmar, mas eu tinha quase certeza e eu confirmei, né? Não existe API para um app ler o sensor de luz ambiente do iPhone, o que não me surpreende, para variar, né? Assim, até tem uma gambiarra que dá para fazer, porque o app consegue ler o brilho da tela. Então, se o brilho automático da tela estiver habilitado, pelo brilho da tela você consegue extrapolar, mas logo que eu vi esse comentário, eu pensei a mesma coisa que o Coca. O Waze sabe que você vai entrar num túnel, então, né, não precisa de sensor nenhum. Se quiser testar, pega e pede pro seu passageiro, né? Não faça isso você enquanto estiver dirigindo, mas pede pro passageiro tapar ali com o dedinho o sensor ali no topo na câmera frontal e aí você mata a charada. Inclusive o Waze ele é tão esperto que antes de você entrar no túnel, ele já sabe que você vai entrar no túnel e fala pra você, liga os faróis, vai. Pode crer. E sobre a pergunta da semana passada de mouse, teclado externo, Bluetooth, né, pra usar junto do Mac, o Douglas falou que comprou recentemente o teclado Logitech MX Keys Mini e tá adotando o uso no MacBook Air. Falou que mouse usa faz um bom tempo o campeão de vendas, o MX Master 3S da Logitech. E junto disso, o José Júnior falou o seguinte, que indica o MX Mechanical Mini, com teclas retroiluminadas. São teclados diferentes, aparentemente, mas Logitech, patrocínio @gigahertz.fm, porque olha... A Logitech, ela foi comprada ou comprou alguém? Ela comprou a Blue Yeti, não é isso? Ela comprou alguém. A Blue, é isso mesmo, faz um tempinho. Ela comprou a Blue, que faz o Blue Yeti. Porque ela faz, a Logitech faz produtinhos de qualidade, né? São bem bacanas. Eu nunca esqueço quando eu comprei o iPad, eu comprei o teclado capa da Logitech
e o teclado parou de funcionar, falou, tá, a gente te manda outro pelo correio, mas você tem que destruir esse e tirar uma foto dele inteiro destruído com o seu número de caso colocado em cima. Então tá bom, a gente destruiu num loopcast, assim, com música do como é que chama? O Jackass, sabe? Quebrando o teclado inteiro, pronto, aí mandaram de volta. Nossa, tem que achar esse vídeo. Nossa, eu tô sem barba, com um pouquinho mais de cabelo e pesando 25 quilos a menos. Tô irreconhecível. Mas a Logitech eu descobri nessa semana, na verdade, não fui eu que descobri. Foi um follow-up que a gente recebeu lá no área de trabalho, que a gente veio falando sobre aqueles mouses verticais. Vocês já usaram mouse vertical? Que é um formato estranho? Já vi. Já usei. Então, é um que tem uma bolinha que fica no polegar? Ah, não tenho certeza. É um que o formato parece que pega uma pizza e enrolou na mão. É o melhor jeito que eu tenho pra descobrir. Mas parece que você tá segurando um joystick. E você mexe ele na base ou ele é fixo? Ele é fixo, digo, você mexe ele inteiro. Mas... Você estiver segurando o mouse de pé e você mexe ele na mesa desse jeito. É igual um mouse, só que você segura ele na vertical. Entendi. Não, eu usava um trackball, que você colocava a mão em cima e mexia as bolas. As bolas não, a bola, que era grande, gigante. Aí, ó, vocês aí, ó. Com o polegar, né? A mão ficava totalmente anatômica, assim, coloca a mão em cima de, sei lá, uma bola de cristal, assim, gigante. E você mexia na bola ali do trackpad e o indicador e o médio ficavam nos botões. E era a melhor experiência da vida, assim, era maravilhoso. Mas você não arrastava sobre a mesa, né, pra mexer o ponteiro, era na bolinha no polegar. Eu sempre tive curiosidade de mexer, mas nunca usei. Eu via muito editor de vídeo usando essa trackball porque acho que as workstations de vídeo antigamente vinham assim, né? Uhum. É mais ergonômico, porque editar vídeo é algo que você acaba mexendo muito. Tanto é que eu fiquei com problema no braço de usar mouse pra editar vídeo, né? E aí, na época eu passei a usar o Wacom e resolveu. Que no fim das contas é meio que um mouse vertical, né? Uhum. A posição de você escrever é mais ergonômica do que de segurar um mouse. Eu sempre achei legal, mas acabou que eu nunca usei. E nessa semana a gente falou disso faz umas semanas na área de trabalho. E o Maicon Garcia mandou pra gente do aplicativo que vem pra funcionar junto com o MX Master, né? O Logi Options. Eu sempre leio o Log Options, mas se fala Logitech Logi Options. E ele funciona pra todos os acessórios que eles têm, né? Pra isso ele é mais parrudão, etc. E ele tem um lance que é uma área de transferência universal entre Windows e Mac. Se você usar uma função que você poder usar o mouse entre os dois. Eu falei, olha, interessante isso, hein? Chama Flow, esse recurso. Achei bem legal. Não fucei nisso ainda, mas gostei da ideia. Fico só um pouco reticente quanto à segurança disso, né? Sim. Esse é o caveat implícito dessas coisas, mas sim, sempre bom deixar explícito. Fico reticente, não estou afirmando nada aqui, né? Teria que testar e tal. Se for algo que ele faz só ali entre um computador e outro, a não ser que você esteja num ambiente muito inóspito, é ok. Agora, sobre a dúvida do Daniel, da semana passada, sobre o fim do suporte ao Time Capsule, aquela coisa toda, o Júlio falou, né, pro Daniel, você pode comprar um SAN, que é um Storage Area Network, com suporte ao Wi-Fi ou conectado via cabo para o seu router. É importante ele estar acessível pela rede e formatado como APFS, e depois disso você configura o file sharing dele e vê se ficou visível para o Mac, pelo Finder. Aí você vai no Mac, sim, System Settings, geral, Time Machine, aí você vai adicionar disco de backup. Aí beleza, aí é igualzinho como era com o Time Capsule, falou, espera ter ajudado. Falou, os CDs que eu comprava na Santa Efigênia me ensinaram o desapego de backups. Então, é uma boa dica. Então, uma vez na vida, eu achei que eu sabia mais do que a pessoa tava falando, né? E aí tomei uma aula, vi que eu que tava errado na história. E desde então eu sempre considerei com muita cautela quando eu acho que eu tô certo. Porque eu acho que aí que a pessoa, né? Porque existe NAS e existe SAN, e são coisas completamente diferentes. Uhum. Um SAN custa 150 mil reais. Assim, é outra coisa. Se você for comprar um SAN usado, que vai pagar aí, sei lá, 30 mil reais, vai suportar 10 discos de 1 tera, né? Então SAN é uma outra coisa. SAN, ele exporta o disco. Quando você tem um SAN na tua rede, você abre o teu Mac, o Finder, você vai ver um disco que aparece lá no utilitário de disco e aí você formata. O SAN é outra coisa, é disco como serviço.
O NAS... Eu achei que eu tava... Eu achei que eu tava entendendo errado, até porque na época eu trabalhava com vídeo, eu assistia muitos canais falando de produção de vídeo, uma produção de verdade, né? E aí eles falavam, porque eu não tenho um dinheiro pra ter um Sen aqui que custa $20 mil, que os grandes estúdios têm, não sei o quê. E aí eu fiquei pensando, nossa, mas o Júlio tá bem, hein? Embora esse Sen, você pode, dependendo do equipamento, do appliance, enfim, do vendor, do fornecedor, você pode configurar ele como compartilhamento de rede. Então ele exporta aquele disco que você vê como um compartilhamento de rede. Mas o normal dele é você exportar como o disco, né? O disco lógico. Você pega e coloca lá 10 HDs de 10 teras, tem 100 teras, aí monta lá o RAID, vai ter duplicidade ou não, se vai ter velocidade. E aí chega pra você um disquinho, você vai lá no teu computador, tem lá um disquinho de 60 teras, enfim, que você formata na tua máquina, assim, o Sen, ele fica completamente por fora disso. A galera usa muito isso pra quê? Imagina um servidor tem um banco de dados. E ali, esse servidor de banco de dados, tem o motor do banco de dados que faz as pesquisas, aquelas coisas todas, e tem os discos. Só que se os discos estiverem conectados no próprio computador, no servidor do banco de dados, deu um problema ali no servidor de banco de dados, vai ter que alguém lá pegar, tirar o disco, colocar, mover para outro e tal, embora você possa puxar o backup. Com um Sen, esses discos viram um serviço. A máquina pode ser derrubada, aí você levanta uma outra máquina, e aí os discos, o disco vai ser aquele pool ali, aquele RAID ali, aponta para lá e tudo vai funcionar. Então uma outra, embora você possa usar o Sen como NAS também, mas aí você está subutilizando, né? Um NAS, assim, Synology você compra aí com 2 BIOS, R$2.000. E aí coloca ali 2 HDs de sei lá, 8 teras, vai ter mais espaço do que um usado aí, né, mais antigo. É outra estrutura. E eles fazem isso também porque imagina que você está em rede e aí tá no banco de dados. Se a conexão com os discos forem via rede, você está brigando, né, com o tráfego de rede. Então, geralmente, o Sen, ele roda numa outra rede à parte de fibra ótica, que é como se você tivesse discos locais. Então, num data center, entre aspas, você vai ter 2 redes. A rede, né, de dados e a rede de discos, que são separadas para não ter conflito. Então, o Sen obviamente, isso para configurar é complicado, né? Assim, tão simples, hein? Então, acredito que o Júlio esteja se referindo ao NAS. NAS é tranquilo, você vai lá, interface gráfica, é como se fosse um roteador. Não, aqui esse disco, coloca outro. Aqui, aí tem 2 discos para ter velocidade. Em vez de gravar num, grava em 2. Eles vão ter um NVMe de cache, então você grava no NVMe e aí depois ele resolve para onde que vai jogar isso. Então, tem otimizações também em NAS, são excelentes, mas Sen é outra coisa. Vem naqueles racks de servidor, que é mais ou menos o tamanho de 2 bandejas, né, de buffet, né, buffet aquilo, que você nem tem espaço para colocar isso em casa, né, tem outro, tem até adaptadores Thunderbolt para fibra ótica, para você conectar no Mac, tem também esses mais antigos, eles são IP, né, esses casos IP, mas também igual, é tudo caro. Então, acho que o Júlio queria falar NAS, embora ele colocou, né, o que é o Sen, né? Que eu sempre confundo o Sen com o NAS porque é um contrário do outro, né, de trás para frente. Mas ele colocou detalhe daí, não, Storage Area, né, Network, mas, enfim, né, tem esse pequeno contratempo do preço. Tá, eu consigo imaginar querendo recomendar um NAS, pensou no Sen, ele procurou por Sen e encontrou o que é, que de fato tá certo, né? É uma alucinação orgânica. Mas obrigado, então a gente considera que é o NAS pra você fazer esse procedimento todo que ele falou, e que por ser complicado eu não vou repetir, é só voltar, essa é a vantagem do podcast. Então espero, eu e o Júlio, e nós esperamos que tenhamos ajudado aqui o Daniel. Eu só sou obrigado a pontuar aqui que Sen e NAS são o oposto um do outro, né? Então, exato. Não posso ter sido o único que percebeu isso. Sim. E ainda sobre estratégias de backup, o Ron Sorrento falou o seguinte, estava ouvindo o último ADT e falou, volta e meia tem um assunto de backup e estratégias. Aí ele falou, eu sei que tem várias, a minha é um pouco extrema, mas eu tenho o plano de 20 GB do iCloud que para me manter dentro da capacidade, eu preciso mandar as fotos de tempos em tempos pro NAS, olha só, da Synology. Ele tem um app, mas tem que deixar aberto para fazer o backup das fotos.
Aí ele segue, arquivos importantes, eu uso o Synology Drive. Falou que fica tudo nesse disco de backup, que é espelhado, então se um disco pifar, ele tem o outro disco. Mas se a casa pegar fogo, eu uso o backup no S3 Glacier da Amazon e 400 GB tá custando $1,50, é isso mesmo? É porque o Glacier, ele é justamente feito para ser baratinho. Mas é que assim, quando ele quiser pegar esses dados, demora e aí ele vai ter que pagar. Me corrija se eu estiver... É assim, né, Coca? O Glacier, ele é para longo prazo. Por isso que é Glacier, né? Você o congela, cold storage, né? E deixa lá. Mas daí, se você precisar e quando você precisar, você vai pagar para obter os dados. E aí, acho que quanto mais rápido você quiser eles, mais você paga. É isso, né, Coca? Ele... Assim, primeiro é que 1 tera, ele tá girando na faixa de $5, mais ou menos. Você consegue achar por aí. Então, 400 gigas ali, $1,50 não tá exatamente barato. Você consegue achar soluções. E essas soluções são de hot storage, né? Que é... Você pode movimentar os arquivos, joga, vai, apaga e coloca. Tem liquidez. O Glacier, ele é diferente. Ele é mais barato, mas ele tem essa restrição. Ele usa fita, né? Aqueles antigos... Não é fita cassete, mas são os rolos de fita. Então é outro tipo de armazenamento, com outra capacidade, outra velocidade. Então você... é ideal para quê? Você quer gravar documentos de imposto de renda para empresa que precisa ficar lá 5 anos. Então você pega lá, joga ali, deixa 5 anos, depois de 5 anos você pode apagar automaticamente. Você cria ali um ciclo de vida e deixa que a Amazon vai gerenciar isso para você. Aí você precisa disso. Você imagina que tá congelado, né? Tá lá na geleira, aí vai o maçarico, esquenta aqui, derrete o gelo, aí tem prazos, né? Pode ficar 1 dia, 2 dias, horas aqui, você paga em função disso. Aí eles descongelam, e aí você pode acessar os dados, mas de novo, tá numa geleira, é questão de tempo para congelar de novo. Então passa ali, sei lá, 1 dia, 2 dias, que ele te dá o tempo de vida. Vai esfriando. Aí congela de novo, aí você perde o acesso. Mas o Glacier, ele é bem mais barato. Eu diria que ali 1 tera tá girando na casa de $1, assim, de cabeça. Eu vejo isso aqui, assim, tudo bem que o Ron mencionou só a questão das fotos, deve ter outras funções também. Mas assim, deu a entender pela mensagem dele que isso é tudo pra não pagar mais iCloud. Mas é tão baratinho, assim, comparando com tudo isso... né, porque eu tava olhando aqui os planos de novo, que eu nem lembrava, mas eu pago R$66,90 a mais por mês pra ter 2 teras a mais, além do que eu já tenho do Apple One. O que você guarda tanta coisa? Família. Eu tenho uma família da Apple e não conta pra ninguém, mas tem mais pessoas do que pessoas que moram nesta casa. Mas a Apple não chama de plano casa, é plano familiar, então tudo bem. Mas assim, se o problema... Pô, ele tem 20 GB, ele pode aumentar pra... Eu tô olhando aqui, pode aumentar pra 200 por R$19,90 ou pra 2 tera por R$66,90. Se ele tem 400 GB, por R$66,90, assumindo que é por causa das fotos e do negócio do iCloud. Ele não precisa mais ter um NAS e não precisa mais ter a Amazon Glacier, que quando ele precisar do negócio vai ter que descongelar, né? Toda essa treta que a gente falou. Quanto vale o seu tempo? Acho que R$66,90 vai? Dá pra pagar. Enfim, às vezes a pessoa faz porque gosta, a gente já falou várias vezes aqui, ou tem outros motivos além do negócio das fotos do iCloud. Mas assim, pra quem tá só pensando, quero poder ter foto à vontade no iCloud, cara, R$66,90. Assim, você vai botar num Glacier, vai comprar vai gastar muito mais do que isso, vai gastar energia, vai gastar tempo. Melhor pagar o iCloud. Isso tá me lembrando, até falei na área de trabalho, que essa semana no IA Sob Controle a gente bateu um papo com o André Saraiva, que trabalha na OpenAI e é pesquisador de IA e ajudou a fazer o GPT-5. A conversa foi óbvia, né, sobre o GPT-5. E a gente falou sobre toda a confusão das pessoas que sentiram saudade, abandonadas, etc. e que eu não invejo a tarefa de ter que mostrar que uma coisa tá objetivamente melhor quando a outra pessoa fala o seguinte, mas eu prefiro o outro. Cara, não existe lógica no mundo nenhuma que vá convencer a pessoa que o que mudou é melhor se ela falar, mas eu prefiro... Então, talvez o Ron prefira o S3 da Amazon. E não existe
conta matemática, não tem nada. Ele prefere e pronto. Eu só achei interessante a ironia. Não, se a ainda mais casa que pegar fogo, tem que usar da geleira pra conseguir pegar os arquivos. Não, ainda mais assim, considerando que o Ron já fez tudo, já tá com o esquema todo pronto, agora... Beleza, maravilha, né? Eu só tô dando esse... Não é nem um alerta, enfim, é só uma opinião de que pra quem ainda não tem um setup desses e tá com problema de espaço e coisa, você pode pagar um pouquinho mais ali por mês, às vezes resolve o problema e... Eu sou a favor de... Eu posso jogar dinheiro nesse problema e fazer ele desaparecer, né? Para coisas lícitas, né? Deixando bem claro, assim, tipo... Pô, tem um negocinho aqui que tá me incomodando. Se uma pessoa for um problema, você não usa essa técnica. Não, de jeito nenhum. Assim, serviços. Tem algum serviço legalizado que emite nota fiscal que eu posso, né, pegar e aumentar ali, de repente, a assinatura, enfim. Claro que, enfim, diferentes pessoas, diferentes prioridades, toda aquela coisa. Mas pra quem tá procurando uma solução, pro negócio do iCloud, a solução é aumentar o seu espaço do iCloud. É que eu acho que tem um lance de programador, que a gente já falou aqui, né? De programador, pessoa de tecnologia, de TI, que assim... Não, eu consigo fazer isso aqui, não preciso pagar pra Apple fazer isso aqui, eu vou só pagar aqui $20 por mês de servidor e comprar um NAS de $2.000 e eu resolvo o problema por conta própria. É a lógica da automação. É. O que me chama a atenção no comentário do Ron é que o custo de um tera em nuvem não é exatamente proibitivo. Que a gente tem noções, cara, que deve ser muito caro. Tá girando ali preço de alguns dólares, que vai dar coisas ali de R$10 na nossa moeda. Mas não é nada... Cara, eu nem sei quanto a Gigahertz paga por mês pro Backblaze, por exemplo. Porque é tão pouco... É pouquinho, é. Que mal... E estão todos os episódios de todos os podcasts, assim, não são 2 tera de coisa porque é MP3, mas é bastante coisa. E o tráfego também é significativo. É tipo, sabe, $1. É uma merreca, assim. E não é Glass, é live ali o negócio, né? Então é bizarro. Não é tão caro assim, né? Existem propostas de você eternizar dados, né? Não quero pagar aqui e eternizar. E você, sei lá, tem umas fotos ali de 1 GB, 10 GB de foto. E para você guardar isso para a vida inteira, tudo bem que não vai saber quando é que é a vida inteira, se vai ser descontinuado, enfim. Mas a gente tá falando algo na casa aí de $500, né? Não é nada exato. É caro, mas não é nada exatamente proibitivo, se você imaginar que é pra sempre, né? E contando que no futuro vai ficar mais barato, aquela coisa toda. Mas às vezes a gente tem essa noção de que é caro e na parte de armazenamento, a princípio a gente já passou dessa etapa e tá mais acessível, mais barato. Só o Sun que é caro ainda, mas o demais barateou. 2 TB e 300, ambos, tem de episódios. Nossa, tudo isso? Aham. Caramba. E ó que o ADT tá a partir do 280. Mas haja saliva. Não, pera, como assim tá a partir do 280? Eu tô pegando aqui da pasta de áudios aqui do local, não, então não. é mais. Não, porque lá no servidor tá desde o 1. Tá desde o 1, né? Mas aí, então 2 tera vai dar umas 10 doletas. Mas considera. Que pensa ainda que roda com 10 que doletas por mês? Né? Não, tem que abrir a fatura do cartão aí, porque... eu não sei. Eu tenho a impressão que não tá dando 10, mas pode ser que esteja. Tá, eu vou caçar aqui. Mas enquanto isso, Você falou do lance da conta familiar. A Netflix, esses dias, a Lari virou de case humano, porque ela trabalha em 1 milhão de lugares diferentes, ela é uma pessoa extremamente ocupada, mas que entre um exame e outro, que às vezes demora, tem muito tempo livre. Então ela consegue espremer um episódio, uma coisinha ali de Netflix e coisa assim. E tem, tipo, Netflix... Eu não vejo, assim, Netflix... A última coisa que eu vi na Netflix, o que foi? Nem sei. Não faz... O que tem por lá não tem apelo pra mim. Better Call Saul, talvez, sim. Não tem apelo pra mim, engraçado, né? Não, foi acho que Sex Education, a última temporada. Então faz tempo. Então é só ela que vê. Aí tem no iPad, tem no telefone, tem na TV aqui de casa, TV do quarto também. Esses dias bateu que ela tem a conta familiar, né? E esses dias... Pra ter a conta me bateu lá no e-mail, a gente vai descadastrar aqui porque você tá usando compartilhado com mais pessoas pelas localizações todas aqui, não é possível que sua família seja de, tipo, Taubaté, Jacareí, São José dos Campos, Caraguatatuba e São Paulo, tem alguma coisa errada, sabe? Aí, e não tem nenhum recourse, assim, tinha lá... É ridículo você isso, porque, pediu um review, uma coisa assim.
Eu sou bem anti-regulamentação e tudo mais, assim, mas eu acho que o Procon tem que meter processo até falir o Netflix no Brasil, porque eu acho um absurdo isso. Você tem um app no celular, o celular você leva pra qualquer lugar. Então, né? E não é como se ela tivesse um dia no Rio Grande do Sul, outro dia no Nordeste, outro dia no Rio de Janeiro. Não, são lugares próximos, então... sabe, eles não consideram que existem pessoas que se dizem... E se tem um caminhoneiro que para lá no posto pra almoçar e coisa e vai assistir um Netflix, daqui 5 horas ele tá em outro lugar, em outro estado, talvez. Aí vai dar ruim também. Então então tira o app do celular, não pode mais ter app pra celular. Se você, sabe, não faz o menor sentido. Eu lembro que quando teve um negócio de joguinho na Netflix, aconteceu. O Rafa tava um dia mais light no trabalho, vou ver esse negócio dos joguinhos da Netflix aqui. Você não pode jogar porque você não está na localização autorizada da sua... Cara... User hostile total, né? Então, sabe, então não tenha aplicativo pra celular, dispositivo móvel. Móvel, tá no nome. Follow-up tempo real, R$4,12 de Backblaze. Reais ou dólares? Não, hein? Reais. Caraca. E não é o IOF. Então tá será barato que será que esse número de teras aí que você viu tá certo? Porque me parece muita coisa pra MP3. Cara, eu peguei aqui... se você... Pra cada episódio tem 60 mega, 100 episódios. De um podcast. Tá certo. 6 gigas. Não, são gigas. Dá gigas, não dá teras. 100 episódios. Vai dar 6 gigas. Eu falei giga, não falei tera, né? Não, você falou tera. Então tá errado. 2 tera e 300. Aí sim, né? Pronto. Mas mesmo assim tá errado. 100 episódios tem que dar uns 6 gigas, pelo menos. É que eu vi aqui o Backblaze B2, o preço dele é $6 por tera por mês. Daí tem, egress e tudo mais, mas o nosso egress é bem baixinho, então nem conta. Muito bem, concluindo os follow-ups, a gente falou, olha só, né, recentemente sobre arquivos gigantes ou gigantescos, vai fazer parte do follow-up isso, para uso gráfico, e o Rodrigo Rodrigues mandou um follow-up do follow-up dele, respondendo umas perguntas do Coca. Falou, o Coca perguntou como os arquivos chegam até mim, né, porque era parte do arquivo grande, para postar no Instagram e coisa assim, e falou, eu mesmo gero esses arquivos do zero, e depois de um tempo eu faço o upload para um servidor da empresa. E sobre gigante versus gigantesco, ele falou que acha que é exagerado mesmo, tanto faz, mas realmente depois de uns anos são muitos gigas gerados. E sobre usar imagens em alta resolução, né, para posts em rede social, ele falou, eu até gosto, aí eu prefiro, né? Até gosto de ter o backup dos arquivos, mas eu também sou completamente paranoico com a resolução, ainda mais com a compressão que as redes sociais fazem nas fotos. Uso imagem em alta e salvo em 2x. Aí ele fala, enfim, faniquito de designer. Tá certo, tem que ser assim mesmo. Agora eu entendi qual é o fluxo, né? Porque eu tava entendendo que o arquivo chegava de alguma maneira, mas não, ele produz o arquivo. Então, é um setup onde, digamos, né, o disco vai estar lá na mesa, o Mac, se for um notebook, leva pra onde for e tal, chegou na mesa, ele conecta, vai ter os discos. Esse SD é mais como uma expansão de disco, né? Como... follow-up em tempo real, de novo. Eu entrei aqui no Backblaze e o bucket dos episódios tá, de todos os podcasts tem 1.002 arquivos no total. Olha! Então passou 1.000 agora há pouco e tá com 65 GB. Tá, então sei lá. Eu sei porque, que óbvio, né? Porque eu faço offload. Que burro. Eu faço o offload dos arquivos, eles ficam só no Dropbox. Não! É por isso que eu não tomo decisões técnicas de nada. Caso alguém tenha curiosidade, o bucket da edição sem edição tá com 7.4 GB já. Tá vendo só? gigahertz.fm/apoio. Muito bem, agora deixa eu trazer aqui umas impressões. Eu tinha pensado em falar sobre o evento do Google de hoje à tarde. Mas no evento do Google, teve anúncios, e não só o evento. A gente vai falar a respeito disso tudo, mas antes eu vou agradecer a ExpressVPN, que está mais uma vez patrocinando aqui o podcast, e que segue oferecendo um mês de graça para você experimentar o serviço, e se você assinar o plano anual depois desse um mês de graça, você ganha 3 meses de bônus. No fim desse ano foram 4 meses de graça, porque você assinou por um ano, em expressvpn.com/ADT. Se você depende de Wi-Fi que você não conhece, você não sabe para onde estão os seus dados.
como é que tá a segurança desse Wi-Fi, quais dados são coletados, por que eles são coletados, e dados o quê? Os sites que você acessa, os servidores, por quanto tempo, qual que é o seu dispositivo, foi você que veio aqui ontem, quem é você? Ele vai coletando isso, montando o perfil seu, aí, sei lá, às vezes você paga, tipo o Wi-Fi do avião. Mesmo assim, os dados são coletados, vai saber o que acontece com eles. Por que estão coletando, né? Você pode proteger os seus dados, tudo fica criptografado e nem a ExpressVPN sabe o que está acontecendo com os seus dados quando você roteia a conexão por lá. E para streaming é bacana porque dependendo do país que você configurar, né, colocar ali na hora que você for ligar a VPN e rotear a sua conexão, você vê o catálogo desses países, que é diferente do catálogo que tem no Brasil, tem muita coisa diferente, eu uso todo dia exatamente para isso, para ver como é fácil colocar na sua TV, até dependendo do modelo, ou na Apple TV, como eu uso aqui em casa, ou então no telefone, no tablet, até no roteador de casa direto, se você quiser. Vai em expressvpn.com/adt, usa por um mês de graça, e se você assinar o plano anual, são 3 meses de bônus no fim desse ano. Uma última vez, expressvpn.com/adt. Muito obrigado, ExpressVPN, pelo patrocínio de mais esse episódio do podcast e pelo apoio a toda a Gigahertz. Valeu! Obrigado, ExpressVPN. Muito bem, tomei uma decisão sábia hoje. Eu vi o evento do Google depois do evento, porque eu pude ver em 2x. E foi um formato, foi um experimento, eu acho. Esse evento foi foi qual? Made by Google. Made by Google, que geralmente é o pra Pixel. Anunciar isso, bando de telefone Pixel, teve o dobrável, teve a linha de telefones, anunciaram também fone de ouvido, o pacote pré-natal, basicamente, de lançamentos pra ver se vende até o Natal, né? Um mês antes do evento da Apple, só pra poder falar, no Android já tinha. Exatamente. E teve o evento, e o formato do evento foi como se fosse um talk show, meio 1406 também. Botaram o Jimmy Fallon, que quando eu olho pro Jimmy Fallon, eu penso, ele é tipo um labrador. Ele é empolgado e meio chato. Eu sei que tem labrador, tá me odiando agora, mas vocês entenderam o que eu quero falar. Botaram o Jimmy Fallon lá, e com aqueles maneirismos dele, todo empolgado, aquela coisa. E aí, a primeira coisa, né, ele foi tipo um monólogo de abertura de talk show. E aí fez umas piadinhas e não sei o quê. Tinha, tipo, alguém que tava no evento postou isso, até o Mark Gurman repostou, que tinha, tipo, umas placas aplauso. A hora que acendesse pra todo mundo na plateia aplaudir, mesmo assim, então era bem estilo de talk show mesmo. E ele fez as piadinhas no começo, e depois sentou lá com o Rick Osterloh, que é um dos caras do Gemini, do Pixel, pra falar um pouquinho. E foi tipo entrevista mesmo, assim, de talk show. Me fala como é que é, e aí, babá. Botaram um vídeo antigo dele, nossa, como é vestir engraçado, né? Então aí esse foi um papo de IA, o Google falou assim, a gente fala de IA faz tempo, até que a apresentação de 10 anos atrás. Então, vai ter IA, pronto, foi isso que viu? Tinha IA no evento, né? E aí eles seguiram apresentando, mas foi um estilo com o Jimmy Fallon sendo o anfitrião, sendo piadista, participando de todas as cenas, entre aspas, da apresentação. Na hora de apresentar o telefone mesmo, aí me lembrou, tipo, 1406... Sabe, eu vou voltar a falar de Friends aqui. Tem um episódio que o Joey é um cara de infomercial, que ele é pra abrir a caixa de leite enfiando um negócio assim, que era tipo isso, sabe? Uma mesa cheia de coisa, telefone, relógio e fone de ouvido, e o Jimmy Fallon lá sendo o labrador pulando em volta da mulher apresentando as coisas, fazendo piada, e o evento inteiro foi assim. Eu olhei e falei, cara, eu não sei qual vai ser a reação das pessoas. Eu nem sei ainda exatamente se eu gostei ou não. O que já é um progresso de ter odiado, né? Olha, você me contando, eu tô achando incrível. Tô achando maneiríssimo. Eu tô achando super intento. Me deu vontade de assistir. Mas o problema eu acho que foi ele, o Jimmy Fallon. Mas acho que ele é a vibe que... E assim, o Jimmy Fallon fez o negócio da Apple, né? Eu nem tinha visto que ele tinha feito isso. Lá um negócio com o Vision Pro e botou a mão na cara do Jim Cook, sei lá. Não o dedo, né? Ele, tipo, foi... Eu não sabia que tinha rolado isso. Acho que eles pegaram o Jimmy Fallon pra isso, eu não acho... sabe? Tipo, eu sei por que você acha ele chato, mas eu gosto dele. Eu já assisti várias coisas com ele e gostei. Uhum. Então talvez seja... Que nem o que a gente tava falando antes do Jim Carrey, antes da gravação. Pode ser. Que é meio polarizador, assim. Ou você gosta ou você não gosta. Não tem muito meio termo. Pior que... Mais chato que ele é aquele James Corden, que ele é um chihuahua. Ele eu não... Nossa. Ele é um pincher. Exato, eu pensei em pincher, na verdade. Obrigado por me corrigir, eu sou péssimo de raça de cachorro. Então, eu não sei se tivesse colocado um outro host de talk show ali, teria sido diferente. John Oliver. Mas, putz, cara, teria sido ótimo. A Apple pega o John Oliver, pronto.
Pode ser, né? Aí já contrata pra substituir o Jon Stewart lá também, né? Que o programa dele acabou não dando certo. Troca o Jon por outro Jon. Exatamente, né? E fica tudo em casa. Mas o formato foi um experimento. Eu acho que deu certo, porque o pessoal de tecnologia, que é Grumpy de tudo, assim, o Chance Miller, por exemplo, na 95 Mac, detestou. Ele ficou xingando o negócio. Falou, putz, eu sei que vocês... Ele falou assim, eu sei que vocês falam mal do evento da Apple, mas meu Deus do céu, o que foi esse evento do Google? Não gostou, né? Mas eu achei que bom que estão testando coisa nova, sabe? Que, assim, eu sei que vocês falam mal de evento da Apple, mas pelo menos eles tentaram, entendeu? Tipo, o Google tentou fazer algo diferente. Eu não sei se deu certo ou não, porque eu não assisti. Você me falando, eu achei interessante. Eu gostei da ideia. Eu vou assistir em 3x amanhã pra, assim, pegar um feeling da coisa. Mas, assim, eu não acho que dá pra... Sabe, eu nem compararia, porque pelo menos eles estão fazendo alguma coisa. E foi ao vivo, estou supondo. Foi. Cara, então, sabe, qualquer evento ao vivo já dá de 10-0 naqueles infomerciais da Apple, então... Mas é um formato que se a Apple tentasse fazer, ia ficar... Eu vou usar esse termo de assim, genuinamente pela primeira vez na vida. Atenção, ia ficar cringe. É o que a gente tá falando antes também, né? De quem tem gente que passa ridículo e se garante, e gente que só passa ridículo. No caso da Apple, você só passa ridículo. Não combina esse formato com ela, eu acho. Agora já tá defasado. Agora ele te daria um wiki. Que? Esse é genuinamente 100% novidade, nunca ouvi falar. Give me the ick. É quando Nossa, tipo, não. É o faniquito, é o cringe da geração Alpha, Z, não sei. Olha de só alguma como geração. Como faz sentido, né? Chegou até mim o cringe, eu usei de um jeito natural, quer dizer que já não é mais legal. Se eu tô usando, não é mais bacana. Então já tem outra coisa nova. O cringe até eu uso também, então... né? E você viu, bom, esse é o lance do evento, né? Eu não queria só fazer o contraponto e falar que o evento da Apple tá chato, e tá mesmo, a gente já falou sobre isso. A gente vai falar sobre isso, você quer saber quando? Mês que vem. Você já sabe exatamente o que a gente vai falar. Mas a gente vai falar, porque a gente vai estar sentindo isso. Mas foi um formato diferente. Eu espero que tenha mais experimentos assim. Vai ter uns ajustes ali. A construção de palco, eu não sei se antes de parecer o infomercial, foi quase de propósito, porque toda a parte do palco, a estrutura era aparente como estética. Então você via um outro holofote, nas tomadas meio de lado, você via o cenário mesmo, assim, né? As madeiras pregadas, assim, era o segurando o cenário. Então foi estética, né? Então, não sei, eu gostei. É melhor isso do que você pega esses eventos da Xiaomi, da Huawei, que, cara... A Samsung tem feito bons eventos também, né? Mas o da Xiaomi bota até o Bento Box, assim, é idêntico, é muito engraçado. Você pediu pra uma IA gera um evento genérico como se fosse da Apple, esse evento assim, não, né? O Google fez uma coisa original, gostei. Por mim, eles podiam fazer cada evento um tema diferente, assim, né? O mais próximo que a Apple chegou disso foi o evento de Halloween, que foi divertido. Né? Ok. Então, assim... Sai do mínimo comum, né? Faz cada evento uma temática diferente. O próximo pode ser uma comédia sitcom, assim... Faz o Friends, né? Então, há quanto tempo nós somos irmãos, né? Então teve isso. Teve muito videozinho também. Tá aqui celebridade, tá aqui o Steve Curry, o skip. Tá aqui o corredor de Fórmula 1 com o jogador de basquete, skip. Jonas Brothers, skip. Então, o evento de 1 hora e meia. O jogo tal, skip. Então, né? Em 2x ainda, então deu pra ver só o filé mignon ali que me interessava. Mas você viu o vídeo do Marcus Brownlee falando do conteúdo do evento, né? Dos lançamentos, anúncios mesmo, né? Do Pixel especificamente, né? Todos eles, né? Que tem vários modelos. E eu achei bem interessante. Bom, eu já gosto da linha Pixel porque até dei um de presente pro meu pai, né? Só que já é um modelo de uns 2 anos atrás e também já faz um tempinho que eu dei de presente pra ele. Quando você fala, Rambo, tem vários pixels, só teve o 10, né? Que vem no sabor padrão, Pro 2, Pro X, Pro L, Pro whatever. Não, as variantes. Só o 10, né? Ok. E tem o dobrável também, que é diferente, né? Assim... É que nem iPhone, tem o pequeno, médio, grande, top, master, blaster e ainda
tem o dobrável também nesse caso. O que eu prestei mais atenção, na real, foi o dobrável, porque eu tô prestando mais atenção nesse mercado agora que tá começando a aparecer uma parada de verdade, né, que não parece só gimmick, embora eu ainda pessoalmente não veja tanta utilidade pra mim, mas eu já comecei a entender por que as pessoas gostam. Eu achei bem interessante. É o primeiro dobrável com resistência à água, poeira, de verdade. IP68. Mas assim, eu vi algumas coisas de interface nas pequenas demonstrações do MKBHD que eu fiquei assim, nossa, isso é muito horrível. Mas enfim, aí é mais questão de... dificilmente vai me agradar a interface. Tem coisas assim, tipo, tem uma hora que ele abre a tela dobrável mesmo, e aí no canto superior direito tem uma câmera, tem um furo na tela pra câmera. Ok, normal. Tem um botão que fica atrás do furo, sabe? Tipo, e é um app nativo do sistema, e ele tá usando o sistema que foi feito. E sabe, tipo, não existe Safe Area no Android? Sim, deve existir, mas o próprio Google não seguiu, né? É tipo você abrir, sei lá, o Mail no seu iPhone novo e o botão lá ficar embaixo do Notch, ou embaixo da Dynamic Island, né? Isso a Apple não faz. Tem vários outros tipos de bugs, mas esse tipo de coisa, sabe, me parece tão básico. E aí entra naquilo que eu sempre disse logo que surgiram os primeiros dobráveis, que é tipo, legal, mas o software não vai ser adaptado para isso da forma como precisaria ser. E eu vi isso em 1 minuto de vídeo do MKBHD, já deu pra ver que nem a interface nativa do sistema é adaptada pro negócio dobrável. Daí eu fico me perguntando os apps de terceiros. Se algum app de terceiro é adaptado. Deve ter, né? Imagino que tenha, mas esse tipo de coisa me deixa desanimado, sabe? Putz, vai comprar ali um aparelho caríssimo que é dobrável e tal, e o software é... né? Eu tô curioso pra saber se é Magic que une o conceito de IA. Se esse conceito de IA é aquele de contexto que a Apple prometeu e não entregou, o Google conseguiu fazer e entregar agora, ou ainda não chegou lá? Olha, fazer entregar é um termo forte. Eles mostraram, mas a Apple também mostrou. A diferença é que o Google a gente acredita porque eles estão fazendo coisa parecida. Teve muita coisa do evento que eu fiquei pensando justamente isso, sabia? Eu falei, cara, há 2 anos a Apple anunciou isso e não fez. O Google passou esse tempo desenvolvendo, ele fez, mostrou e certamente vai entregar. Coisas do tipo... O Google adora mostrar coisa e não entregar também. Mas eu acho que ele... Não, eu sei, eu só estou dizendo, não é given. Mas eu acho que eles não cometeriam esse risco neste momento, né? Mas só pra deixar claro aqui, porque eu não concordo com isso. O Google já mostrou N coisas que nunca lançou. Então isso é importante frisar aqui também. Não é exclusividade da Apple isso. Teve, por exemplo, uma coisa, isso vai no sistema inteiro, e vamos tirar da frente a parte de privacidade, a gente tem que abrir mão, conforto, benefício faz de conta versus... que é privado. Okay. Não é nem faz de conta que é privado, a gente sabe que existe questões aí que o Google não é a Apple quando o assunto é privacidade. Mas vamos falar sobre a funcionalidade, tá? O benefício que ela traz pra quem quiser usar, se tiver opt-in ou opt-out, né? Alguém mandou mensagem pra você, aplicativo de mensagens. Que hora que é a reserva do restaurante mesmo? Você abre lá o compositor da resposta... Ele já puxou dos seus recibos de reservas de e-mail que o restaurante hoje está reservado para 7. Tá lá sugerido como para você mudar. 7 horas. Aí a conversa segue. Assim, escuta, será que a gente consegue puxar essa reserva para 6? A sugestão que aparece lá é de você ter o telefone para você ligar para o restaurante, e quando você liga para o restaurante, aparece na tela as informações da sua reserva. Para você já ter muito útil. Então essa proatividade, quase a gente, cara, eu gosto. E é isso que eles mostraram o tempo inteiro. Por exemplo... Porém, você já sabe o que me perdeu aí, né? O quê? Ligar. A hora que eu falei ligar, você fez uma careta, eu falei, mas não, ele ligar, eu vi o exemplo. Então, ok. Não, é porque assim, gente, parem de usar só telefonema pras coisas, sabe? Se o negócio funciona com outras coisas além de telefonema, mostra mais disso. Porque o pessoal adora, eu não sei, acho que o estadunidense gosta muito de ligar ainda, porque, sei lá, eu odeio usar telefone pra ligar e a maioria das pessoas do meu círculo social não ligam também. Então, sei lá, eu vejo esses eventos, é tudo, quando te ligam, quando você ligar, você liga, o negócio liga pra você. Gente, vocês estão em que ano?
Esse é que é um conceito, dá pra passar, ó quanta coisa tá passando aqui com um exemplo só, né, que eles deram ali, foi o que escolheu, é meio didático, né? Mas, por exemplo, você falou um ponto importante. Se o Google tem todo aquele lance de, tudo... Por que não bota IA pra ligar pra fazer reserva, né? Poderia ter sido exemplo disso? Não é, porque vai chegar no telefone, deve ser um modelinho local rotando ali, né? Eles não falaram disso, tô curioso pra saber qual que é o modelo, se é um gemazinho local. Acabou de anunciar um gema de 280 milhões de parâmetros, minúsculo, que eles anunciaram pra rodar local em dispositivo pequenininho, deve ser, né? E tem isso aí, tem a parte, por exemplo, naquele divisão computacional com IA, tem lá um bando de ferramentas, tá arrumando a bicicleta, sei lá, qual que é a chave de boca, não sei se chave de boca seria, qual que é aqui, tem um monte aí, na visão, na câmera, no Finder da câmera, faz um quadradinho em volta do objeto que você está procurando, do que ele reconheceu, o que você precisa. Legal. Então esse é o Visual Search ao vivo, sabe? Isso num óculos vai ser legal pra caramba, que o óculos tiver uma telinha, um indicadorzinho, um LED. Então, foram essas as coisas, voltando pra pergunta do Coca, tá tudo as migalhas aqui do que a gente viu há 2 anos e que não chegou, no caso da Apple, e que fala, putz, os caras mostraram, assim, tá ao alcance. Quando a Apple mostrou, não parecia estar ao alcance. A gente falou, pô, vocês tá tudo bem, hein? Não, né? Hoje, isso no que a Apple anunciou há 2 anos não tá ao alcance dela, e o Google tá mostrando uma coisa que falaram, vai lançar... pré-venda até hoje, e tem coisa que vai rolloutar aí pelos próximos meses, né? Mas... Vamos ver, né? Porque assim, promessa, né? eu tô cético com essas coisas no geral, porque depois já do fiasco da Apple, já teve anúncios parecidos de outros que não conseguiram lançar. A Amazon é um exemplo, né? Foi um exemplo. Então, da Alexandra foi ridículo. Mas eu acho que o Google está muito bem posicionado para ser a primeira empresa que vai de fato lançar o negócio, não vai só anunciar. Então vamos ver, tomara que consigam. Vai ser um empurrão pro mercado, né? Se mexer aí. Ó, gente, dá pra fazer. Vamos todo mundo se esforçar aí. E não só dá pra fazer, isso, eu comecei a escrever isso antes da gente gravar, mas não deu tempo de acabar e ainda vou precisar de um tempinho pra marinar. Então vocês vão ser minha terapia aqui pra eu conseguir desenrolar esse assunto. Que, somando, por exemplo, isso esses exemplos que a gente deu agora, coisa prática da mensagem, proativo, buscar informação, e que hora chega o voo, essas coisas meio clichê de sempre, né? Mas entregue ali, benefício. Sempre falei, né? O lance daí é você mostrar o benefício de dia a dia das pessoas, não é ficar, né, dando exemplos malucos. A Microsoft essa semana, vocês viram o lance do Excel com o Copilot no Excel, o Copilot como parâmetro de célula? Cara, isso é muito bom. Dava pra fazer antes já, colando o Office com uma API ou do Gemini mesmo, ou da própria OpenAI. Agora vai ser nativo do Office. Copilot, células tal... análise de atendimento. Por exemplo, lá, aeroportos da célula X, que é Estados Unidos. Aí ele bota os aeroportos. Trocou pra Austrália? Troca lá. Cara, isso é um exemplo prático, assim. Tá ficando sem as opções do pessoal que fala assim, mas gente, que a Apple tá atrasada no quê? Não tem nada de AQOT de verdade. Assim, só em uma semana a gente já viu exemplo pra caramba de coisas que são práticas. É um nicho. Eu não mexo no Excel, mas eu fiquei empolgado com isso, sabe? Não, quem fala que não tem nada de IA que é útil de verdade tá morando embaixo de uma pedra. É que tem essa galera tem telhado de vidro também. Né? É que essa galera que é pentelha, né? Que assim, é o que... Tipo a música do Renato Russo, precisa provar pra todo mundo que não tem que provar nada pra ninguém. Perfeito. É isso. Eu vou mostrar pra todo mundo, todo mundo vai saber que eu não me importo com isso. Então, pelo amor de Deus, né? Então, falou de... difícil... mas você tá atrasado no quê? Não tá atrasado em nada. Me falou uma coisa. Eu acho acabando onde se esconder com esse argumento, sabe? A gente aqui tá sempre nessa posição, em vários aspectos da vida e de várias coisas, que é assim... Pessoas que pensam e têm uma opinião ponderada, em vez de só ser um extremo X ou Y, né? É o meio termo, que não é em cima do muro. É o correto, na maioria das vezes. A gente vive discutindo aqui e no final a conclusão, que não é conclusão, é que a resposta provavelmente tá no meio disso e isso. Sim. Então, assim, existe um hype gigantesco em cima de IA, muito além do que deveria. Existe uma bolha, de fato. Mas isso não quer dizer que a parada é inútil. Muito pelo contrário. O hype, ele tem uma motivação por trás. Nesse caso, não é só um hype, como várias outras coisas já foram. Mas aí também você não pode pegar e, né, jogar o bebê fora com a água do banho, né? Tipo, tem muita porcaria de IA, tem N enganações e golpes e... Tudo que é coisa ruim que você pode imaginar com IA, tem. Mas tem um monte de coisa boa e útil. E você que está nos ouvindo,
Coloque um copo d'água em cima do seu player de podcast, vamos orar. Ó, não, brincadeira, preste atenção. Se você não está usando IA pra nada, se você trabalha na frente de um computador, principalmente, e você não está usando IA pra nada ainda, comece a usar. Porque acha um jeito disso ser útil na sua vida, porque daqui a pouco vai chegar alguém que usa e não é a IA que vai tomar o seu trabalho, mas a pessoa que sabe usar a IA vai tomar o seu trabalho. Então, fiquem espertos e espertas. E assim, não é começa a usar por usar, né? Procura entender como que ela vai deixar uma pessoa que vai ou aumentar a qualidade do seu trabalho ou vai aumentar a velocidade do seu bom trabalho. Essas duas coisas não são a mesma ferramenta que vai fazer, mas tá cada vez mais fácil de adotar isso. Todo mundo trabalhou por 2025 anos, ao contrário do ano zero, sem IA. E todo mundo sobreviveu, todo mundo trabalha, todo mundo ganhou dinheiro, todo mundo ficou rica. Não é esse o ponto. O ponto é que se você... Eu sempre dou esse exemplo, né? Deve ter algum lugar, um contador que só trabalha com ábaco até hoje. Beleza! Provavelmente no Japão. Provavelmente, né? Aposto que não tem a mesma quantidade de clientes da Firmou Consultoria. Então, é uma coisa que tem que ser levada muito em conta. Né? Então, eu concordo com o Ram. Inclusive, a Firmou não está patrocinando esse episódio, mas às vezes eu acho que eles são uma IA, porque responde tão rápido. Exato. Vai patrocinar o que vem, inclusive. Tinha uma preocupação de como o mercado de trabalho ia lidar com a IA. Se a gente teria um mundo de juniores dominando o mercado com IA, ou se seriam os seniores com menos juniores debaixo dele, né? Ele seria mais produtivo. E olhando o mercado de desemprego, você tem mais juniores desempregados do que seniors. Então, dando a entender, isso ainda não é definitivo, dando a entender que a galera sênior aprendeu a usar IA e com isso tá produzindo mais, não tá precisando mais de tantos júniores para fazer as tarefas, então as equipes estão menores. Tem até uma tendência que indica que no futuro as equipes vão ser unitárias, que não faz o menor sentido, mas é essa coisa de ir enxugando cada vez mais. Teve um outro estudo também mostrando que as LLMs para as empresas, elas não surtem muitos efeitos, porque o que a empresa precisa são coisas para o negócio dela. Então você tem empresas hoje, não é desenvolvendo as próprias IAs, mas enfim, com IAs específicas para funções específicas do negócio, né, e não um LLM ali ajudando no processo, né? A IA é muito maior, muito mais poderosa do que só LLM como a gente geralmente olha. E o Mendes falou, né, sobre... No evento do Google, eu achei interessante essa proposta de... Parece que é um hint a IA né, uma dica, né, trazer informações de contexto para aquilo que... Peraí, você tá numa ligação? Peraí, deixa eu ver aqui. Ligação, pô, tá, você tá ligando para um restaurante, eu vi aqui o nome, enfim, sei lá. Ele faz uma heurística ali qualquer, eu acho que você precisa dessa informação e te mostra aquela informação. Peraí, voo, você tá falando de voo aqui, você tem teu próximo voo, tua próxima reserva aqui e traz essa informação. Que ele chama, né? Como é que a gente traduziria isso? É dica mágica? Como é que... Cara, eu nem peguei isso como nome de produto em inglês. Você falou do nome? Magic Kill. Magic Kill de C-U-E. Deixa mágica. Faz um sentido pra mim. Né? Eu não vejo isso como algo agêntico. Né? Acho que talvez... Eles meio que falaram ali, né? Mas acho que... só pra bater o bingo. A gente ligaria pra você. Assim, na verdade, de novo, esse é um recurso que nem precisa de IA. Porque, assim, o negócio conseguiria fazer isso com heurísticas e com N outras coisas, ou só com machine learning, que talvez é até isso que está acontecendo no fim das contas, e só chama de IA e às vezes usa uma LLM no fim para formatar bonitinho, né? O iOS já tinha, inclusive, provavelmente no Android também tem, por exemplo, se você está no iMessage, alguém pergunta qual o seu endereço. Se você tem o endereço cadastrado lá na conta lá, aparece como sugestão o seu endereço.
pra você mandar. E outras coisas também, assim, acho que o seu número de telefone, o seu nome completo, informaçõezinhas básicas, assim. E eu acho até que ele pode puxar de evento do calendário. Se alguém perguntar, que horas é não sei o quê, aparece como sugestão ali, mas aí é heurística, né? É meio na sorte. Às vezes vai, às vezes não vai, né? Então, talvez uma LLM consiga ser mais esperta pra isso. E outra coisa completamente em separado é a questão da visão computacional, né? Que eles Gemini Live, que eles chamaram, né? Uhum. São duas propostas desconectadas, que ok, né? O que tá acontecendo aqui ao redor, vai ter ali alguma função. Mas eu achei muito inteligente essa deixa mágica, né? Olha, tá aqui, ó. Essas são as informações, vamos ver se vai funcionar, mas essas são as informações que você precisa para a tarefa que você supostamente que eu acho que você tá fazendo. Isso eu achei legal, essa proatividade, né? Te dá né? Depois, vamos ver se vem a parte agêntica que liga, desmarca, joga para cá, joga para lá, né? Cancela, pede reembolso. Mas por hora achei... Perigo. Mas tem que ter um começo. Eu achei que foi um começo legal, né? Que é um pouco do que a Apple propunha há 2 anos atrás. Não conseguiu entregar. E quando falo não conseguiu entregar, não é para comparar, mas é para dar perspectiva. Eu comparo muito as coisas, mas eu não quero comparar. Acho que cada um tem a sua essência e elas são diferentes. Mas eu comparo para dar perspectiva, para a gente conseguir saber se tá dentro do esquema, se tá muito fora, se tá muito à frente, se tá muito atrás, se é muito diferente, se é muito parecido. E olhando assim, parece que é aquela proposta de 2 anos atrás que ninguém conseguiu fazer ainda. Vamos ver se agora sai do papel. Achei muito interessante a maneira que foi apresentada. Não é a coisa final, olha, isso aqui é uma deixa. Vamos ver se eu acertei. Se eu não acertei, me ignora, né? É tipo, eu olhei como se fosse aquela informação que aparece em cima do teclado quando você está digitando alguma coisa, um texto, e ele te sugere, pô, esse texto aqui, peraí, chegou uma mensagem, um número aqui, pô, você está precisando desse número aqui porque é uma senha aqui, né? Uma confirmação que veio por SMS, ou é muito mais uma sugestão, né, do que propriamente eu vou resolver o seu problema, deixa comigo. Achei inteligente essa abordagem. É verdade, tem uma diferença muito grande entre... eu vou perguntar aqui pra carangueja uma informação e ela vai me responder. Porque aí, se a resposta não estiver 100% correta, é extremamente inconveniente, né? Agora, se você tá ali num contexto e tem uma forma de sugerir algo que não é intrusiva, e se tiver errado, tipo, tudo bem, você já tava ali, você já ia fazer o negócio, é só um nice to have, né? E, assim, por exemplo, o Apple Intelligence até, ele sugere respostas no iMessage, às vezes. Na maioria das vezes, uma resposta meio genérica que não, assim, podia ser um shuffle que ia dar na mesma. Mas já aconteceu uma ou outra vez, já apareceu uma resposta que é basicamente o que eu iria responder anyway, então eu uso. E aí, nessas horas, pô, que bom, né? Poupei aqui um pouquinho, principalmente no iPhone, que é mais desconfortável de digitar, porque eu não sou geração alfa. Ou Z, acho que também já digita mais fácil. Mas, enfim, são coisinhas assim. Agora, se for um lance que eu vou pedir, escreve uma mensagem pro Mendes falando XYZ, e aí o negócio vai lá e escreve tudo errado, aí não dá, assim, é inaceitável. Então é uma distinção importante, realmente, um bom ponto esse lance de uma dica mágica, né, uma deixa mágica versus um pedido explícito que você fez. Essa coisa de proagência, eu acho que pode ser uma das entregas que mostra que todo mundo pode se beneficiar com isso, né? Mesmo não sei se IA, aquilo que a gente já falou, né? IA é machine learning, as coisas são intercambiáveis, tanto faz, né? Mas é o que eu sempre falo, mostra um benefício, entrega de verdade. Se falar que o GPT tá acertando 80% da Olimpíada de Matemática,
minha avó não quer saber disso. Mas melhorar a vida dela com as sugestões ali na cara dela, que ótimo, né? Aí sim você mostrou um benefício. Isso só me lembrou, do lance da proatividade, a história do robô da Apple que vai interromper a sua conversa com seu amigo. Ah, não, que com certeza é o Gurman interpretando alguma coisa errado. Mas telefone enfim, sem fio, impossível. Eu dei muita risada disso. Pensei, então eles devem estar testando isso com o Mendes e com o Felipe no A Fonte, que todo episódio tem alguma interrupção. É incrível, né? Da carangueja. Ou aqui em casa também, que volta e meia a gente tá conversando, né? Nessa semana foi inexplicável. Toda vez que tem uma ativação acidental, você volta um pouquinho no buffer mental e fala, alguém falou uma coisa que parecia. Mas eu tava usando um fone de ouvido, então não foi nada que o Felipe disse, e eu disse, foi isso que eu falei. Eu nem falei, eu grunhi. E a carangueja fez, hã? Eu dei muita risada. Porque cara, não fez o menor sentido, não sei o que aconteceu. Eu ouvi, e daí teve um delay, daí eu pensei, será que eles vão deixar passar? Aí o Felipe, eu ouvi uma carangueja aí? O Felipe fez uma pausa, não sei se eu falo ou se não falo, deve ter feito uma careta olhando pra trás e ele falou, vou aproveitar. Inexplicável. Mas não ganha da vez que eu falei, eu quero que... Eu não sei se eu contei isso aqui, se foi em bonus track. Tava conversando com a Lari sobre a loteria de você nascer num lugar que vai te ajudar muito na vida ou não, né? Aí, tipo, quem nasce... assim, eu falei que eu tinha inveja de quem nasce em Nova York. Que a gente foi lá, viajou, tava em Nova York, quinta-feira à tarde, alguém correndo com um cachorro no Central Park. Falou, cara, que vida que você tem, que você mora em Manhattan e tem o dinheiro suficiente pra não ter que tá trabalhando feito idiota pra bancar a sua vida, que você tá correndo à tarde no Central Park, né? Quer dizer, você mora aqui perto, que também não é um lugar barato. Enfim. Aí eu falei, pra quem nasceu lá é que nem correr no parque aqui, Vicentino Aranha, perto de casa aqui, né? Aí eu falei, da loteria e tal. Aí eu falei assim, mas a gente mora... Eu falei, sim, não, quer saber? Eu quero falar com o gerente. Eu olhei pra cima, assim, né, de brincar. Quero falar com Deus por ter nascido em Nova York. Cara, neste segundo, a carangueja falou, Hi, how may I help you? Caramba. E na hora fez sentido, algum fonema parecia que eu tinha chamado, mas foi o melhor timing da história de uma falsa ativação. Falei, cara, Deus? Por um momento. Cara, foi muito bom. Deus tá com uma voz diferente, eu achei que ia ser o Morgan Freeman. Exatamente. Agora outra dúvida das diversas que eu tenho. Tamo com tempo. O Camera Coach é novo ou é o recurso de acessibilidade pessoal de baixa visão que usava para identificar as coisas e que foi repaginado? Essa é uma excelente pergunta para a qual não tenho a resposta, mas pelo tempo de câmera que isso ganhou hoje, tirando o trocadilho do Camera Coach ter recebido tempo de câmera, eles devem ter feito uma coisa que a gente vê acontecer com frequência, né? Um recurso de acessibilidade recebe funcionalidades extras e é colocado como um produto de uso mais geral. E sim, o exemplo... A foto ficou horrorosa, pra ser muito sincero. Não foi um bom coach. Mas, na hora eles estavam mais preocupados em fazer piada do que mostrar o recurso e fazer uma boa foto. Mas a teoria de falar, baixa um pouquinho, aproxima, agora pega esse elemento aqui, você bota na lei de terços aqui, fica aqui e tal. Isso eu acho que pode dar um belo de um adianto. Né? Agora, se é novidade, ou se era uma coisa que já existia e estava em acessibilidade, está colocando como uma função para pessoas... Qual que é o termo? Eu não sei usar o termo bonito, mas entendeu o que eu quero falar? Não sei. É engraçado que o iPhone tem isso há muitos anos e nunca foi demonstrado, né, em nenhum evento da Apple, eu acho. Mas como assim? O que ele tem? Esse recurso de te ajudar a tirar foto. Só que é um recurso de acessibilidade, né? Então nunca foi demonstrado. Basicamente você consegue tirar uma foto sem enxergar. Mas a ideia é essa. Esse recurso é de acessibilidade. Diz, tem uma pessoa na sua frente. O roxo não enquadrou. Esse Camera Coach, o que ele faz é, cara, você tá tirando foto de comida. Não é assim que você tira foto de comida. Você precisa chegar mais perto. Chega mais perto, não, mais para a direita, centraliza. Ele te dá ideias. É o recurso de acessibilidade com LLM. Tipo, por isso que eu perguntei, né? Ele tem essa camada de LLM pra entender o... Cara, não, vai pra longe, faz um panorama, que abaixa aqui, gira pra lá. Porque assim, você pega o que era o recurso de acessibilidade antes, que provavelmente ele só falava, vai um pouquinho mais pra direita, vai um pouquinho mais pra esquerda, aproxima. E como que ele faz tudo isso? Porque ele sabe o que tem, ele entende o que tem ali na cena, com visão computacional e tudo mais. Aí você pega isso e coloca numa LLM e fala, gere, você é um camera coach, gere uma mensagem explicando, o usuário está focalizando no momento tal coisa. Aí passa para um text to speech
Pronto, Camera Coach. Assim, eu não tô menosprezando o recurso, é maravilhoso, é muito legal, mas é só pra, assim, tem algumas coisas, às vezes, que, sabe, é um recurso repaginado, tudo bem, mas é uma coisa que todo ano eles fazem isso, né, de mostrar um negócio que... Bom, a Apple faz isso também, né, que a gente vive reclamando aqui, mas já não tinha isso, né? Então, mas é divertido, sim, ter um Ted Lasso ali, e eu já falei, a Apple tinha que usar o Ted Lasso pra essas coisas, né? Quando eles fizerem a versão deles disso aí, bota o Ted Lasso pra te ensinar a tirar foto melhor. Muito bem, digam pra gente o que vocês acharam do evento, das funções, faltou a gente discutir alguma coisa, falamos demais sobre alguma coisa, sobre isso não tem o que fazer. Mas vai em gigahertz.fm/feedback e a gente vai trazer aqui as perguntas que vocês mandam por esse mesmo formulário. Tem uma dúvida, quer saber o que a gente acha sobre alguma coisa? A gente brinca, né? Assim, assistência técnica, tem o ChatGPT, tem o Google, mas para todas as outras existe Mastercard. Então você faz o seguinte, você vai em gigahertz.fm/feedback e manda pra gente, a gente pinça algumas aqui ao final de cada episódio e responde. E eu tô ganhando tempo pra chegar aqui na pauta. Cheguei! O Moacir falou o seguinte: aqui em Angola chega muito iPhone vindo do Brasil, mas nem sempre a gente sabe se ele foi fabricado na China ou em outro país, né? O modelo. Como é que dá pra descobrir isso durante a compra se não tiver acesso ao número de série na hora? É difícil, né? Não é só pegar o modelo, ver se começa lá com BZ, LL... Assim, eu estou assumindo que ele tá falando de iPhone usado, né? E aí, geralmente, você vai ter esses iPhones à venda em plataformas, né? Eu não sei qual que é a mais famosa na Angola, né? Aqui no Brasil seria no Mercado Livre, né? Ou até no eBay. Aí, se você tiver a oportunidade de perguntar pra quem tá vendendo, aí não, tipo, foi fabricado em tal lugar, mas qual é o modelo, né, do aparelho? O número de série, se for um aparelho usado, eu acho justo também o vendedor fornecer, porque pra você ver se não é, né, de origem suspeita, né, quando é aparelho usado, eu gosto de verificar, né, ou então se tem garantia ainda da Apple por tantos meses, daí você consegue conferir com o número de série se tem de fato. Agora, sem alguma dessas informações, sei lá, se tiver foto da bandeja de SIM aberta, se bem que ele tá falando de fabricado na China ou no Brasil. Por que isso é relevante? Assim, porque, tipo, é porque, assim, existe uma coisa é o iPhone fabricado na China versus fabricado no Brasil. Outra coisa é o modelo chinês do iPhone. São coisas bem diferentes, né? Acho que essa é a pergunta. Porque o modelo chinês do iPhone tem várias questões que a gente já comentou aqui em outros episódios. Uma delas é que ele tem a bandeja para 2 chips físicos e por conta disso ele não suporta o eSIM. Então, aí de repente se tiver fotos do aparelho e aí tiver lá a bandejinha e o chip, você vê que tem como botar 2 chips físicos, daí já é o modelo chinês do iPhone. Mas sem o número do modelo e ou o número de série, não tem como saber, não. Se eu não me engano, o final BR/A, né, são os modelos brasileiros fabricados no Brasil, e o BZ são os modelos destinados ao Brasil, né, que são feitos na China, mas com foco no Brasil. Nos Estados Unidos acho que é o LLA, se eu não me engano. Tem tabelinha mostrando esse, né, o código e o que significa. Se alguém souber, gigahertz.fm/feedback. Agora, o Eric falou o seguinte: eu sei que vocês vão me xingar. Não vamos, Eric. Mas acabei de sair do iPhone XR e comprei um iPhone 16e. Qual era aquele atalho de um botão de ação no Shortcuts com várias funções? Falou que foi lá no routinehub.co, testou um por um. Quer dizer, testar um por um deu preguiça. Falou que faz tempo que tem a opção de mandar feedbacks por áudio também. Essa opção tá em gigahertz.fm/feedback. Quem sabe, sabe. Clica lá. Ele quer um atalho que abra a tela de início, né? Abra as opções todo o cardápio que tem o aplicativo de atalhos. Olha, eu só queria saber primeiro se vocês entenderam por que o Eric achou que a gente ia xingar ele. Não entendi. Acho que é porque acabou de sair do 10R, nossa! Cara, você é um guerreiro. Nossa, eu não acho... Isso não é motivo de xingar, isso é motivo de parabenizar. Não é não? E o 16 é um excelente aparelho. Então, sem xingamentos. Aliás, side note aqui total, mas vocês ficaram sabendo de uma percepção popular, não sei se no mundo inteiro ou no Brasil, de que o iPhone 16e é ruim?
porque mais de uma pessoa não técnica veio me perguntar de iPhone, que tava querendo comprar iPhone ou trocar de iPhone, e aquele 16E não presta, né? É cheio de problema. Nossa, isso não. Da onde que essa gente tá tirando isso? Não tem problema nenhum. É uma novidade pra mim. Eu não sei, deve ter viralizado em algum círculo por aí e atingiu pessoas não técnicas. Que eu saiba, o iPhone 16 é um excelente iPhone e não tem nenhum grande problema com ele. Não sei se o pessoal ouviu falar do chip de baseband da Apple e associou isso com, deve ser ruim, sei lá, não sei. Mas enfim, só um site. Se alguém souber a origem dessa percepção, me avisa, que eu fiquei curioso. Eu vi o William Max, achei ótimo, né? Que o telefone Pixel tem suporte ao MagSafe, né? Mas o iPhone 16E aparentemente não. Né? Então isso sim, né? Teve a narrativa de quando ele saiu, mas achei que era mais da bolha de tecnologia mesmo, de que era capaz, necessariamente, etc, que as pessoas talvez não fossem gostar, mas como um conhecimento popular, tipo o botão home quebra, então não pode usar, eu não tava sabendo não, tipo uma tarefa. Mas cara, o usuário médio nem sabe o que é MagSafe. Foi exatamente o que eu achei. O Eduardo comentou aqui, o negócio do MagSafe. A da bateria, mas a bateria dele não dura mais até porque eu uso o chip de baseband da Apple, porque falta de MagSafe, o público nem sabe o que é MagSafe. Gente, eu tô falando de pessoas não técnicas, a pessoa às vezes nem sabe que dá pra carregar sem plugar um cabo, sabe? Então isso é o de menos. E só pra constar, o 16 ele não tem o MagSafe, mas tem a recarga sem fio. Tem, sim. Não, mas eu tô falando assim, a pessoa às vezes... As pessoas que eu estou falando, que comentaram isso, são pessoas que às vezes nem sabem que existe isso. Que existe a opção de carregar sem o cabo. Então, sei lá, eu acho que deve ser alguma outra coisa. Mas e aí? Cadê esse atalho? Olha, essa pergunta dele me lembrou que eu tinha visto quando o Federico Viticci fez o multi-button. Que era que você apertava o action button e aí você ou disparava uma nota ou se você dava dano alguma coisa. Era um menu gigante de shortcuts e ações que você podia fazer a partir disso. E aí, no melhor estilo Viticci, ele fez um blog post gigantesco, ou gigante, depende da sua concepção de cada um, pra explicar como é que funciona e etc. Eu vou deixar aqui na descrição, caso você queira dar uma espiadinha. Pelo que você descreveu da pergunta, o mais próximo que eu consegui me lembrar foi isso, que era um botão do shortcut pra você disparar ou ter, né, várias ações. Então, não sei. O que vocês acham? E tem também tem um app meu que tá há séculos no Test Flight, só que é o Action Buddy. Aí a função dele é um pouquinho diferente. Ele tem várias utilidades pra você usar nos shortcuts, e aí por consequência no Action Button também. Mas uma delas que foi inclusive um request do Viticci, foi por isso que eu criei esse app. Mas eu não tive a paciência e o tempo de polir ele para se tornar um produto ainda. Talvez um dia, mas por enquanto fica no Test Flight lá. Se tiver acabado as vagas, vocês me avisem que eu abro mais. Mas o Viticci queria a opção de o shortcut no Action Button, porque o Action Button você aperta em qualquer momento, porque ele é um botão físico. Então você pode estar num app, você pode estar na lock screen, você pode estar na home screen, mas ele queria especificamente assim: se eu estiver na lock screen, faz uma coisa, se eu não estiver na lock screen, faz outra. Importante, não é se o iPhone estiver bloqueado, faz uma coisa, ou se estiver desbloqueado, faz outra. Existe uma diferença. E você pode puxar ali a lock screen sem o iPhone estar bloqueado. E fora que no momento que você liga a tela e você tá olhando pra ela, ele desbloqueia imediatamente. Então, né, não tem muito utilidade nesse caso. Mas aí ele queria isso, aí eu fiz o Action Buddy pra isso, basicamente. Ele até expandiu, o app expandiu isso, porém numa atualização do iOS 18 a Apple removeu o recurso que ele utilizava pra isso, que não era bem um recurso, era uma gambiarrinha ali, mas o lance da lock screen continua funcionando, então pra quem por algum motivo quer... Outra dica que eu dou do Action Button, que foi o que eu fiz, por exemplo, pro WhatsApp. Às vezes eu tenho que mandar alguma coisa da minha galeria de fotos pra alguém no WhatsApp, acontece. Um comprovante, alguma coisa assim. Porque eu não sou louco, eu não deixo o WhatsApp ter acesso irrestrito a toda a minha galeria de fotos.
E aí se você faz isso, daí toda vez você tem que ir lá, manage, select more photos, e aí selecionar a foto. Aí o que eu fiz? Eu botei um if no meu shortcut lá do Action Button. Se eu estiver no WhatsApp, ele abre a share sheet com a minha foto mais recente para eu compartilhar. E aí eu compartilho no WhatsApp. Poderia fazer clipboard também, tem outras formas de fazer, mas foi o jeito que funcionou pra mim. Então, tem formas de você usar de jeito inteligente. Quando você percebe que você pode fazer ifs no shortcut do Action Button, aí as possibilidades são ilimitadas, né? Que você pode... Eu tenho por horário também, então você dá pra se divertir bastante. Quem tiver outras sugestões, alternativas, já sabe, né? gigahertz.fm/feedback. É isso mesmo, né? Tá tarde, cérebro virou pudim. Feedback. Quero agradecer a ExpressVPN pelo patrocínio do episódio de hoje, a vocês que deixam reviews, avaliações e que recomendam também o ADT para mais gente poder descobrir o podcast, a você, Eduardo Garcia, que tá nesse segundo escutando a gente, agradecer você enquanto edita o podcast para todo mundo poder escutar na sexta-feira, e a você, Rambo, e a você, Coca, pela apresentação de mais um episódio. Valeu, eu estou lá no mastodon.social, @inside e também no Olá Mundo. Inclusive o episódio mais recente foi com um convidado especial, o Maurício, que esteve na WWDC, pessoalmente em pessoa. Pra quem quiser... Em primeira pessoa? Exatamente, pra quem quiser saber como é que foi essa experiência. Teve uma pegada meio podcast secreto não secreto, com um relato de viagem. Ficou bem legal esse episódio. Sempre um prazer e uma honra. Para falar comigo, só lá na sua IA preferida, bater Coca-Tech, ou então ir no Instagram, @coca.tech. Manda uma DM que a gente interage. Boa, para falar comigo, MVC Mendes no Instagram e no Threads. Apresento por aqui o Área de Trabalho A Fonte. Apresento para a Alura o IA Sob Controle e vocês encontram meus textos no 9to5Mac. Obrigado mais uma vez pela audiência de vocês. Tudo dito e posto, a gente volta na semana que vem. Valeu. Tchau, tchau. Não, porque o Coca deve estar totalmente perdido, mas é que eu mandei pro Mendes um vídeo de um carinha no TikTok que ele faz igualzinho o barulho do teclado do iPhone com a boca, com os lábios, assim. É muito perfeito. A cadência, os tons. A única coisa que ele esqueceu foi que aleatoriamente fica muito alto. Do nada, assim, pá, né? Eu coloquei, eu acho, como notas de episódio, sei lá, faz um mês mais ou menos que a gente citou isso ao vivo. É, muito divertido. Pra fazer isso, você tem que ter um desprendimento de não só se errar de fazer barulho, mas de parecer fisicamente ridículo. De você não ter vergonha de ser ridículo. Exato, que é uma coisa que eu acho que... E isso é um elogio, tá? Pode não parecer, mas é um elogio. Eu acho que dublador, por exemplo, tem isso. A pessoa não pode ter vergonha de parecer ridículo. Literalmente tenho até amigos que são, então eu posso falar isso aqui. Ridículos ou dubladores? As duas coisas. As duas coisas. Né? Que quando às vezes você vai dublar uma parada, tipo, pra quem tá olhando de fora, o bom do dublador é que ele tá no estúdio lá, né, só tem o diretor e beleza. Mas, né, pro cara fazer um vídeo assim pro TikTok, tem que ter um desprendimento mesmo. Tem que ser ator, no fim das contas, exato. Né? Não ter vergonha de atuar. E mesmo não, sim, se a pessoa não tiver vergonha, ela tem que saber que tem gente que consegue pull it off e tem gente que não. Tem gente que passa ridículo e passa vergonha. Tem gente que fica tão aberta a passar vergonha que faz o negócio que todo mundo fala, não, beleza, respect, ok, você não é tosco, você não é sem graça de fazer isso, sabe? É que nem comediante, assim, tipo, tem pessoas diferentes falando exatamente a mesma coisa, pra algumas funciona, pra outras não, né? Por exemplo, se alguém quiser... Eu sei que é uma figura polarizadora, e é muito questão de gosto. Eu acho o Jim Carrey engraçado. Mas tem gente que não, mas se qualquer outra pessoa tentar fazer que nem ele, não fica engraçado, fica ridículo. Só que, sei lá, ele é tão ridículo que dá a volta e fica bom. Sei lá, eu quando ele apareceu, foi com o Ace Ventura, logo na sequência ele fez o Máscara, e aí tinha um filme, o primeiro filme que eu sei que ele fez algum sucesso, que era muito, muito, muito ruim, que ele era um vampiro.
Nossa. Era zoado. Eu ouvi muito falar desse... Eu não cheguei a assistir, mas eu Ele é ouvi moleque. falar desse filme. É. E aí teve o Ace Ventura, teve isso. Aí depois, logo depois, um pouquinho assim, ele fez, tipo, A Vida de True. Não, ele fez aquele Cable Guy, que é horroroso. É muito ruim esse filme, meu Deus do céu. Ele e o Matthew Broderick. E aí ele tem o Mentiroso, que ele é o advogado que não pode mentir. Esse acho que era o auge dele, sem medo de... Mais que o Ace Ventura. Sem medo de que o Ace Ventura, ele tem a roupa engraçada. Lá era, tipo, entre aspas, só ele, né? No terno ali, não poder mentir, etc. E ali ele tá no auge do bizarro, do estranho das caretas e bocas e gritos e tal. Aí ele começou a fazer os dramas, né? Fez ali o Show de Truman, fez o Cine Majestic, que é super bom, mesma época. Fez aquele número 23, que é um filme de terror, baita bagulho zoado também. Aliás, esse final de semana nós fomos no cinema assistir o Corra que a Polícia Vem Aí com o Liam Neeson. Ah, pode crer. E aí? É bom. Eu não vou falar mais nada. Assistam. É bom. Conseguiram. É o lance de não ter medo de passar ridículo. E aquela coisa... E eu não sabia até pouco tempo atrás, mas o que deu certo no Corra que a Polícia Vem Aí, Apertem os Cintos, o Piloto Sumiu, é que o Leslie Nielsen não era um comediante. Ele não era um ator de comédia. Ele atuava de um jeito sério, coisas ridículas. E isso que é engraçado. Sim. E eu acho que o Liam Neeson conseguiu atingir... Porque assim... Pega o Jim Carrey pra fazer esse papel, ficaria divertido, mas não teria a mesma pegada, porque ele é um comediante. Sim, e ia a ser graça, esse Ventura de novo. A graça é ser um cara sério em situações ridículas. É a pegada do Mr. Bean. É. Outro tipo de humor, mas é o mesmo lance, né? Todo mundo, menos ele, sabe que ele tá sendo engraçado e ridículo. E também ele tá é sério. Polarizante, porque eu só conheço pessoas que amam ou pessoas que não aguentam Mr. Bean. Eu nunca vi, tipo, o programa dele de TV, sei lá. Até, assim, faz pouquíssimos anos que eu descobri que tinha uma abertura do programa dele, que era ali, caía, tipo, alienígena, sei lá, uma luz que ele brotava. Você nunca assistiu a série? Não. Nossa, eu lembro mas que passava na TV quando era criança, mas... É curtíssima. Tem, tipo... É bem curtinha. Você assiste um dia, tudo rápido. Assim, eu acho excelente, assim. O mais legal é que não precisa fala, né? É uma coisa totalmente de expressão, tem um pouquinho de pastelão também no meio, mas é mais da expressão mesmo. Sim. Eu lembro que passava, sei lá, no Fantástico. Aí eu via uns pedacinhos dos sketches, um quadro ou outro assim, no Fantástico, assim que eu sabia dele. Depois que eu descobri que ele tinha... A abertura é ele caindo numa rua com um holofote, e aí um coral começa a cantar em latim. E o coral canta, tipo, o homem que é feijão, uma coisa assim. Ah, tá. Mr. Bean, né? Sim, tá. O Matt falou que O Brilho Eterno é meu filme favorito da vida. Cara, é filmaço. Do Michel Gondry. E esse filme, eu tenho uma história bizarra sobre ele, porque é um daqueles filmes que é contado em pedaço, você ir descobrindo o mistério do filme, a parte do divertido do filme, né? E aí você vai pra frente, você volta, né? É contada toda picadinha a história. E eu tava na faculdade quando saiu esse filme, e um amigo meu comprou, tipo, o DVD no camelô. Aí ele me prestou, eu fui assistir. O filme tava chegando, sei lá, tava com uns 80% concluídos. Deu algum bug no DVD que ele voltou pro começo. E aí passou a primeira cena, eu falei, tá, é uma coisa pra lembrar. Passou tipo a segunda, a terceira, depois de 20 minutos, eu falei, não é possível. Aí eu olhei e tava lá no começo, eu falei, nossa, cara, tô vendo o filme de novo, não é possível. Então, mas encaixou perfeito. Eu não sei se eu já contei essa história aqui, mas acho que já comentei que eu trabalhava num cinema, numa época, que ainda era película. Então a gente tinha que montar os filmes. E teve uma vez que a gente montou um filme errado. Ah, não. Só que rolou uma coisa muito parecida com isso aí. Porque era uma animação, não era da Pixar, não era de nenhum desses estúdios grandes, era uma animação meio B, assim, e era um filme muito louco, muito aleatório, sabe? Fazia. Então, tipo, eram 4 partes. A gente fez parte 1, parte 3, parte 2, parte 4. Ufa, pelo menos não foi a 4 na 2. Exatamente. Mas aí, coincidentemente, na primeira sessão desse filme, uma amiga nossa tinha ido no cinema e na saída ela passou por nós e comentou: pô, esse filme é meio esquisito, né? Meio sem pé nem cabeça, não sei, mas é divertido. E a gente ficou... Porque a gente tinha ficado em dúvida quando a gente montou o filme, porque... Enfim, porque vinha às vezes o filme de outro cinema.
E aí a pessoa desmontou o filme lá, veio pra gente e não tá mais com o header, o trailer, tudo bonitinho pra você saber. Essa é a parte 1, essa... Tá tudo blá. Aí você tem que olhar o frame, olhar o outro. Tá, eu acho que é isso. E, né? Só aconteceu uma vez isso. Mas aí se vingaram porque eu e o Rafa fomos assistir foi o filme do Deadpool mais recente no cinema aqui e deu um bug no projetor que começou a repetir a mesma parte do filme. Putz, riscou. Tiveram que reiniciar lá o projetor e tal, demorou um tempão. A sessão era pra começar, sei lá, às 8, começou às 9, essa treta toda. E o Brilho Eterno, o Matt falou, é literalmente eterno, né? Porque não ia terminar nunca com o filme. Exatamente. E foi nessa época que eu comecei a me ligar mais em produção de filme, saber quem que dirigia, tipo o lance do Michel Gondry que não usa computação, os efeitos são todos práticos, né? Isso, nossa, que eu vi o filme, me liguei mais ou menos, mas depois eu vi, não, é isso mesmo, não tem efeito prático. Tem uma cena que tá o Jim Carrey andando, então é um mega boca, assim, ele andando na rua e o som tá muffled e tá tudo atrás meio lavado. É um plasticão que estão segurando atrás e ele vai andando ali. A hora que ele tá correndo numa rua de lá pra cá e a rua é a mesma, é tudo flipado de verdade. Cada vez que ele passa, os painéis estão mais apagados. É tudo feito na mão. Falei, cara, que legal. E aí depois saiu aquele Be Kind Rewind também, do Gondry, que é outra loucura. É muito bom também. Mas e de filme, esse de botar o encerramento no meio, tem o Adam McKay, ele fez aquele filme Vice, que é com o Batman lá, o Christian Bale, conta a história de quando lá o vice-presidente dos Estados Unidos na época dos ataques das Torres Gêmeas lá, o Rumsfeld? Não, Dick Cheney. Como ele foi o cara que armou a resposta mais forte dos Estados Unidos contra terrorismo, passou o Terrorist Act, que podia espionar todo mundo, etc. O filme é sobre isso, assim, um filmaço. E aí, esse Adam McKay é o cara do The Big Short, que ele tem um jeito diferente de contar a história também, uma coisa meio meta, assim, né? Ele brinca com o formato de fazer um filme. E nesse Vice, chega no meio do filme, aí ofereceram pra ele um contrato no setor privado, ele aceitou, ficou milionário e foi morar na praia. E começa a rolar os créditos do filme, com meia hora de filme, assim. Aí para e fala, é claro que não foi nada que aconteceu. Aí volta tudo, aí começa a contar a história de verdade. Eu falei, putz, sacadinha. Eu imagino alguém no cinema, ué? Então eu acho que acabou, já? Então acho que eu vou levantar. Esse é um filmaço, viu? Tem que gostar desses politiquês, assim, mas muito bom. E o Christian Bale, cara, ele é um muito bom ator, né? Uhum. Ele mesmo tem aquela língua presa dele, consegue se transformar completamente em múltiplas pessoas. É inacreditável.